Manual da Ressonância Harmônica. Obstáculos ao crescimento. Fatores que atrasam a evolução do processo da RH. Continuação. Ego. É um termo muito utilizado na psicanálise e na filosofia que significa o eu de cada um. A principal função do ego é procurar harmonizar os desejos e a realidade. O ego é o defensor da personalidade, pois ele impede que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. O ego é responsável pela diferenciação que o indivíduo é capaz de realizar entre seus próprios processos interiores e a realidade que se lhe apresenta. Jung percebeu o ego como o centro da consciência, porém como uma parte menor da personalidade inteira, que responde às necessidades de outra, que lhe é superior, o self. Inicialmente o ego está fundido com o self, mas deve se diferenciar dele. Jung descreve uma interdependência dos dois. O self, que possui uma visão mais holística, é supremo. A função do ego, porém, é confrontar ou satisfazer, conforme o caso, as exigências dessa supremacia. Para o Zen budismo, o ego é considerado apenas a noção intelectual, limitada e ilusória que o ser humano tem de si mesmo e do mundo que o cerca. Apenas um aspecto temporário do nosso verdadeiro eu, que poderíamos chamar de ser integral. Segundo essa visão, o ego se confunde com o aspecto egoísta de nossa personalidade, que é insaciável e vive eternamente na busca pela realização de desejos. Neste sentido, para entendermos melhor como o ego funciona, é fundamental conhecermos o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ou complexo R, é uma parte mais profunda e ancestral do nosso cérebro, responsável pela autopreservação. Através da sua ação, o indivíduo não pensa, apenas reage por instinto. Conhecendo seu funcionamento, entende-se praticamente todo o comportamento humano. Pode-se perceber o quanto ele é responsável pela situação da vida de uma pessoa, sejam suas finanças, saúde ou relacionamentos, bem como pelas lutas de poder dentro da sociedade. O cérebro reptiliano relaciona-se com autopreservação. Para o cérebro reptiliano tudo é uma questão de sobrevivência do mais forte e mais apto. Ele rege os instintos e as reações de luta/fuga. Autossabotagem. Sendo um mecanismo serviente, não aprende com os próprios erros, que é uma função do neocórtex, a parte mais recente e evoluída do cérebro. Portanto, os mesmos erros serão cometidos várias vezes. A autossabotagem acontece repetidamente, sempre na mesma situação, seja um cargo, um salário, uma situação de melhoria na vida, etc. É por isso que a programação do cérebro reptiliano é feita na infância com total eficiência. Tudo que a criança experienciar será gravado a ferro e fogo em sua mente. Esse comportamento será repetido pela vida fora, a não ser que seja apagado e substituído por outro mais adequado. Medo. O sentimento dominante do cérebro reptiliano é o medo. Por essa razão, o indivíduo procura segurança absoluta o tempo todo. Para o cérebro reptiliano continuum, espaço-tempo não existe. Só existe o agora. Portanto, qualquer trauma trazido à memória provoca a mesma reação da primeira vez. Pense no poder que o cérebro reptiliano tem para moldar suas emoções, seus sentimentos e seus comportamentos. Agressividade. Por essa razão é tão fácil criar as guerras. É lógico que se todos procuram o domínio total, a todo custo teremos conflitos eternos. É justamente isso que acontece. Enquanto um determinado cérebro reptiliano não consegue o controle absoluto, ele submete o outro. Esta é uma forma de segurança também, enquanto ele não arruma um jeito de derrubar quem está acima dele. É por isso que o superior é sempre cruel e impiedoso, pois sabe que se vacilar o inferior toma seu lugar. Falta de compaixão, isto é, a insensibilidade com o sofrimento dos demais. Sentir compaixão pela dor alheia é um sinal de evolução, uma função do neocórtex. Já com o cérebro reptiliano ocorre o inverso. Para ele tudo é comida. Pode-se ver isso nos tratamentos cruéis em relação aos animais, mulheres, crianças e pessoas mais frágeis. Compulsão. Venda necessidade de controlar, possuir, dominar tudo e todos. Essa necessidade nunca é satisfeita, porque o medo de não ter o suficiente é inato ao cérebro reptiliano. Portanto, nada é suficiente. Entropia psíquica.
Acontece quando não controlamos nossa mente e a deixamos vagar. Quando isso acontece, imediatamente aparecem os pensamentos negativos. Isso porque a energia psíquica tem de ser controlada senão decai, isto é, diminui e se desorganiza. Para que haja crescimento tem de haver um foco mental organizador. Temos de controlar nossa mente para não ter pensamentos negativos. Já sabemos que tudo que pensamos e sentimos nós atraímos. Na verdade, se nós controlarmos nossa mente, outra função do neocórtex, o cérebro reptiliano perde o controle. Como ele tem pânico de perder o controle, fará de tudo para retomá-lo, isto é, para que você volte a ter pensamentos negativos. Desejo de controle absoluto. O cérebro reptiliano adora controlar tudo. Somente o controle absoluto interessa e é perseguido a todo custo. Isso é algo compulsivo e infinito. Ele ignora que exista algo como teoria do caos, que impede o controle absoluto. Da mesma forma, o princípio da incerteza de Heisenberg é um pesadelo para o complexo R. Ele abomina a indeterminação e as probabilidades da vida, explicadas pela mecânica quântica. Daí podemos ter uma ideia de onde vem toda a resistência em entender a mecânica quântica. Qualquer informação que coloque em xeque a visão dominante é abolida imediatamente, sem nenhuma análise. Se uma pessoa afirma que a Terra gira em volta do Sol, é queimada na fogueira. Controle ideológico. Para se ter poder absoluto é preciso controlar tudo. Uma coisa implica na outra. Desta forma, qualquer visão de mundo que permita divergência de opinião deve ser abolida. Somente uma única visão de mundo pode existir. Consequentemente, surgem as perseguições políticas, as guerras, a Inquisição, a queima de livros da Biblioteca de Alexandria, da Biblioteca de Atenas, os genocídios, em busca de um único controle e poder absoluto. Ganância. Para se ter controle total é preciso possuir tudo. Partes não são suficientes, somente tudo satisfará. Daí vem a insatisfação com qualquer quantia de dinheiro que se ganhe, com as quantidades de comida além do necessário que se come, com as compras compulsivas, etc. Nunca o que se tem é suficiente. E a posse tem de ser sobre tudo e todos. Nada pode ficar fora do alcance. Para se possuir tudo, é preciso controlar o território. E cada um marca o território como pode. Alguns fazendo xixi no poste, outros com bombas atômicas. Hierarquias. No planeta Terra elas sempre funcionaram muito bem. Isso permite enfrentar outras hierarquias concorrentes. Já viram em algum documentário sobre a vida animal um grupo de crocodilos comendo um boi? Muito instrutivo. Essa necessidade de submeter-se para garantir a segurança permite as guerras e todas as atrocidades que são feitas apenas cumprindo ordens. Adoração. Da submissão ao modelo hierárquico à adoração, temos apenas um passo. É uma forma mais eficiente de controlar criando uma adoração do que tendo de insuflar medo o tempo todo. É muito mais econômico. Aqui entra também a manutenção do status quo. Superstição. É claro que, para criar uma estrutura assim, só pode haver um tipo de comportamento. A rigidez, sem a possibilidade de nada alternativo ou maleável. Sem permissão para pensar, questionar e analisar, é possível implantar qualquer crença ou superstição da maneira mais perfeita possível. Lembram que foi dito que uma mentira repetida 100 vezes torna-se verdade. Tradição. Depois de certo tempo, fica ainda mais fácil, porque sempre foi feito daquela forma. É a tradição, dizem. Lembram-se do experimento dos chimpanzés, que espancavam outros chimpanzés simplesmente porque sempre foi feito dessa forma. E se um chimpanzé questionar isso, também será espancado. Aqui também entra a visão de que este mundo é tudo que existe. Esta visão de mundo dá um sentido de segurança muito agradável para o cérebro reptiliano. Só existe o que percebo com os meus sentidos. É por isso que posso usar celulares e não pensar em ondas. É por isso que posso tirar vantagem dos outros, pois a vida acaba com a morte. Qualquer mudança no status quo é visto como ameaça e deve ser eliminada ou ignorada. É por isso que a ciência avança funeral após funeral, como disse um físico. O sistema de promoção por idade também é do cérebro reptiliano. Não importa a eficiência do indivíduo, e sim a sua idade. Obediência cega. Por mais absurdas que sejam as leis, elas devem ser seguidas.
Não segui-las acarretam consequências para os que estão abaixo do macho alfa. O cérebro reptiliano sabe identificar isso prontamente. Qualquer tipo de crença pode ser implantada se for suficientemente repetida. A história está repleta desses exemplos o tempo todo. Ela funciona em função de todas as características explicadas acima. Da mesma forma, qualquer cultura pode ser implantada facilmente. Basta ter os meios de divulgar o que quer que seja. Traumas sexuais. Toda a questão sexual está controlada pelo cérebro reptiliano, portanto, tudo o que diz respeito a sexo tem uma importância transcendental na nossa sociedade. Porque é pelo sexo que se programa facilmente o cérebro reptiliano. Toda lavagem cerebral feita dessa forma é extremamente eficaz. Em vista disso, o que fazer? Queremos ser livres ou não? Queremos ser felizes ou não? Queremos evolução ou não? É simples escapar de tudo isso que foi explicado acima. Necessário se faz apenas uma simples mudança de consciência. A consciência cria a realidade. Mudando a consciência, mudamos a realidade. Nenhum ato físico é preciso, só mudar a visão de mundo. É uma mudança puramente interna. Basta trocar o paradigma, expandir a consciência do que é a realidade. Dessa forma é possível diminuir e anular o controle do cérebro reptiliano. Ele pode ser transmutado totalmente. Quando a pessoa atinge o nível de consciência de união com o todo, ela está livre do cérebro reptiliano. Mecanismo da resistência egóica. Por que o ego resistiria ao crescimento? Porque teria de sair da sua zona de conforto e agir em conformidade com as novas crenças, contrariando assim as suas conveniências. Em decorrência disto, inicia-se uma luta entre o ego e a onda contendo a informação que foi solicitada pela própria pessoa. Consequentemente, o processo é paralisado. Tal impasse permanece durante meses ou anos, até que a pessoa resolva parar de resistir. Parar de resistir significa deixar todos os interesses pessoais de lado e fazer apenas o que o todo deseja que ela faça. Deixar o ego de lado implica em abdicar de todos os interesses particulares. Significa fazer integralmente a vontade do todo, render-se ao bem maior. Quanto mais soltar o ego, mais manifestação terá na sua vida. Não existe limite para isso. Numa pessoa cujo ego está a serviço do todo, a onda da informação entra em centésimos de segundo e inunda todo o seu cérebro. Neste caso, não há nenhuma resistência com relação à entrada da informação, seja ela de quem for. Mas, em muitas pessoas a mente está tão cheia de negatividade, de crenças ultrapassadas, que a informação não consegue penetrar inteiramente. São necessários meses, e até mesmo anos, para se conseguir uma mudança. O que eu prometo é a transferência de qualquer informação, mas se a pessoa permite sua entrada é outra coisa. Quando ela parar de resistir, terá o mesmo resultado dos grandes expoentes mundiais, ou até maior. Quando o ego desaparecer e só restar a vontade da centelha divina, isso será possível. Pode levar tempo, mas é plenamente possível para qualquer um que assim se comprometa com o processo. Aqui está a diferença entre envolvimento e comprometimento. Quem se compromete vai até as últimas consequências para atingir seu ideal. Não prometo nada impossível, mas existem condições humanas que precisam ser resolvidas para que se consiga ser um co-criador totalmente habilitado. Esse é um poder absoluto que só é permitido para alguém que já se despojou totalmente de qualquer interesse particular. Por isso leva tempo, muito tempo, até que o ego desapareça. A iluminação é um caminho solitário, outro fato difícil de ser aceito. A consequência de se tornar um co-criador é trilhar um caminho onde existem poucas pessoas. No topo da pirâmide existe pouca gente. É inevitável que seja assim, por enquanto. Mas podemos trabalhar para mudar esta realidade. Portanto, atente para essa questão. Depender da companhia de amigos ou parentes para seguir em frente é pura autossabotagem. Como se pode ver, para entender todas as variáveis deste trabalho leva tempo. É por isso que são necessárias inúmeras palestras, cursos e livros explicando, cada vez mais, todos os lados do problema. As possibilidades são infinitas, mas as condições de consciência de cada um que limitam o que pode ser criado naquele momento. Quando as pessoas pedem casa, carro, apartamento, namorado, é preciso entender como conseguir isso.
Nenhuma informação é negada. Toda metodologia é passada. Mas é fundamental que se entenda que é a consciência que cria casa, carro, apartamento, namorado ou tudo mais que você deseja. Todo o potencial está lá, toda a informação é passada, mas são as crenças limitadoras que impedem que se crie na velocidade que se quer. Essa é uma realidade do universo. Tudo é consciência e a pessoa cria a sua realidade com seu consciente, subconsciente e inconsciente. Qualquer trauma, tabu, preconceito, crença negativa, inveja ou medo que esteja na mente impede uma perfeita criação da realidade. A pessoa colapsa a sua realidade baseada no conteúdo integral de sua mente. É para conseguir essa transformação que existe a ressonância harmônica, para que você consiga em pouco tempo o que levaria encarnações para conseguir. Isto caso se disponha a transcender o ego.